SOS Mulher, um quadro feito para você, mulher. Bom, você que se preocupa com a saúde, teremos muitas novidades. Mas hoje será sobre a saúde da mulher na maturidade, com a nossa queridíssima apresentadora que estreia hoje. Então, eu quero convidar você para ficar aí no sofá e assistir tudo o que rolou com a Elaine Souza. Vem comigo! Sejam todas bem-vindas e eu vou apresentar para vocês hoje a Elaine Souza. Ela é nossa apresentadora do quadro SOS Mulher. E hoje a Elaine vai ter um tema muito específico. E temos duas convidadas maravilhosas, a Peta Lessa, essa amigona maravilhosa, que mais tarde, daqui a pouco, vocês também vão saber um pouco mais dessa grande mulher. Adriana Freitas, que vocês já tiveram o prazer de conhecer. E a Elaine vai estar aqui hoje apresentando esse quadro, que já é sucesso, né, Elaine? Se Deus quiser. E Elaine vai falar sobre um assunto que é muito preocupante para todas nós mulheres, não é, Adriana? É sempre muito importante sabermos mais um pouco sobre a maturidade quando ela chega e com ela vem a menopausa. Isso, e hoje o nosso tema é saúde da mulher na maturidade. Com a palavra, Elaine Souza. Para começar, uma alegria estar aqui. Bem-vindas ao SOS Mulher. Obrigada a todas por estarem aqui, compartilhar comigo esse momento. Meu nome é Elaine Souza, sou fisioterapeuta pélvica, atuo na área há mais ou menos 15 anos, no cuidado de homens e mulheres, mas ultimamente muito voltada para o cuidado da saúde da mulher. Então eu trouxe um tema hoje que está muito em alta, que é um tema que tem sido muito falado, que é sobre maturidade. E eu gostaria que essas meninas lindíssimas pudessem trocar um pouco de informação, trocar um pouco das suas experiências com a gente. Ok, meninas? Claro, estamos à disposição. Bom, vamos começar com a Peta. Peta, conta pra gente, existe uma palavra que define Peta na maturidade? Ai, meu Deus. Agregadora. E por que agregadora? Porque eu acho que desde criança, né, eu tenho essa vontade, assim. Minha mãe teve 5 filhas mulheres e eu sou a caçula. E eu tentei abraçar as 4, eu sendo a caçula, então já veio desde pequena. E eu construí uma amizade ao longo da minha vida e eu vou fazendo isso, agregando. E por aí vai, né? Já estamos aí esse tempo todo aí com bastante amigas e tento agregar uma com as outras. Perfeito. E você, Adriana, você acha que a questão da maturidade, ela mudou mais para você em relação ao corpo ou a relação que você tem em relação a enxergar a vida? Então, a maturidade me trouxe bastante segurança, porque a maturidade nos dá a liberdade de ser quem queremos ser, né? Diante de tantas informações que a gente não tinha antes, que minha mãe não teve. E essa segurança de a gente poder se cuidar, chegar na maturidade com a certeza de que a gente ainda está muito jovem. Muito pelo contrário, me sinto melhor hoje do que antes. E já que o assunto é maturidade, eu vou trazer aqui uma pautazinha que acho que dá um certo medinho em toda mulher, porque todas vão passar, que é a menopausa. E aí, Peta, conta pra gente, é um bicho de 7 cabeças ou não? Para mim, não. Vou falar para o público com toda a sinceridade. Eu não vi a menopausa passar. Por incrível que pareça, eu acho que eu falo algumas vezes isso para as pessoas e elas acham meio estranho. Mas realmente não vi ela passar. E pra você, Adriana? Então, eu fui uma escolhida, né? E nessa hora eu tenho que Também. falar, para de ser louca. Porque a menopausa veio com todos os sintomas, aquele calor insuportável, a instabilidade, hum, a irritabilidade. Porém, eu sou uma pessoa que me cuido muito. Logo procurei uma endócrino e uma nutróloga. Mudei a minha alimentação radicalmente e faço a minha reposição
sem o menor problema, porque sobre isso não cabe mais o preconceito da pessoa não poder fazer a reposição, que é vida. Alguma coisa para acrescentar, Lê? Então, eu não posso fazer reposição, né? Porque eu tive endometriose, então eu fui numa especialista há muito tempo, fiz o tratamento, tá bem controlado, mas uma coisa que ela falou para mim, nunca faça reposição. Então eu nunca fiz reposição hormonal. E assim, o que eu noto, eu tô entrando na menopausa só agora, eu tenho 54 anos e eu tô notando, assim, tem uns 4 meses que a menstruação não vem, então eu acho que eu tô entrando agora. Mas assim, o que eu sinto de diferença não é nem irritação. Eu sinto um pouco de tristeza Sim. e eu sinto, assim, uma falta de mim. De se reconhecer, né, Eu como não tô, mulher. parece que tô longe de mim. Assim, às vezes tem hora que eu falo assim, parece que eu nem tô mais nesse mundo. E é estranho isso, porque eu nunca me senti assim, sabe? Isso é uma coisa estranha, porque, assim... E aí, graças a Deus, eu tenho muita atividade na minha cabeça. Eu acho que você, de repente, não sentiu até por conta disso, porque eu também acho que eu fico inventando mil coisas, faço programa, eu fico inventando muita coisa para suprir essa carência que está existindo dentro de mim nesse momento, que é uma ausência. Eu sinto uma ausência. Eu achei importante a gente começar nosso quadro com esse assunto, justamente para que a gente pudesse ver exatamente o que a gente está vendo aqui. Nós somos mulheres, nós somos diferentes, cada uma com a sua individualidade, cada uma com a sua particularidade, cada uma vai passar pelo processo de amadurecimento da sua forma. E não existe a forma certa ou a forma errada. Existe a forma que cada um está passando. A Peta foi a sortuda que não sentiu nada. Eu posso dizer, e mais uma coisa, Ali, que eu achei interessantíssimo você falar, porque a ideia desse projeto, desse quadro, é trazer para os próximos quadros informação, mas uma informação com leveza, que a gente possa falar de uma forma clara, de uma forma para leigo, mas uma informação científica. Uma coisa que você falou e que hoje está mudando muito, que é sobre a reposição hormonal, que nos próximos a gente espera trazer aqui um profissional especializado para falar sobre isso, porque a reposição hormonal hoje não é o tabu que era exatamente. Há pouco tempo atrás, alguns meses atrás, inclusive foi retirado do FDA a contraindicação de reposição hormonal em pacientes com histórico familiar de câncer. A questão que você falou da endometriose. Eu também sou uma paciente endometriótica. Eu fiz uma esterectomia por conta da endometriose, retirei meu útero e eu faço a reposição hormonal, porque diferente da Peta, eu sou a Adriana. Eu vim com todos os sintomas. Eu estava brincando, né? Ali falando assim, gente, eu acho que por ser profissional da área, Deus falou assim, vou te mandar com todos os sintomas, que é para você passar exatamente, saber o que cada uma passa, porque eu senti tudo. Né? E essa coisa que você está falando sobre o não se reconhecer, eu acho que é a pior parte. Um belo dia você acorda e você não reconhece quem é que está naquele corpo. Não é aquela pessoa que existia. E mesmo que você não possa fazer reposição hormonal, hoje existem inúmeras formas de se tratar. Não é só hormônio. É como a Adriana estava falando. Tem alimentação específica para pessoas, tanto com endometriose, uma nutrição específica para endometriose, uma nutrição específica para a menopausa. Existe a nutrologia, que trabalha toda a parte de suplementação que não seja hormonal. Existe a reposição hormonal. Então, é um complexo e um conjunto de coisas. Mas aí é papo para muita conversa ainda, né? Assim, o que acontece é que o bom é que como a gente já está numa idade, a gente consegue entender que isso é normal, não é anormal. Porque senão você pira. Você fala, gente, o que está acontecendo Eu comigo? costumo dizer que eu não uso a palavra normal. Eu uso a palavra comum. É comum. É comum. Agora, O normal não pode ser, senão você não busca exatamente, tratamento. Exatamente. Eu acho que a gente precisa realmente parar de normalizar. Exatamente. Né? Parar de normalizar assim, não, isso aí é da idade, isso vai passar. Não, isso é da idade, você precisa aguentar. E não, a gente não precisa deixar de ser quem a gente é e sempre foi. Comigo foi dessa forma. Um belo dia eu falei, não me aceito, eu não sou essa pessoa, Mas eu né? queria fazer uma pergunta. Pode fazer várias. Se você...
Passa. Já fica até com medo. Passa. Não, é porque, assim, depois, quando começou a surgir alguns efeitos, eu comecei a perceber também algumas coisas que eu não percebia em mim. Por exemplo, eu tenho buscado informação se eu tenho TDAH. Por quê? Aí eu faço uma terapia porque eu quero descobrir se isso porque ela não sabe se ou se é questão da própria menopausa. Pode Olha que coisa louca. Por quê? Porque eu estou me vendo com uma ausência tão grande de tudo que isso, Então. assim, tem me deixado desesperada. Porque se eu tinha TDAH, que dizem que na menopausa piora ainda mais, então ferrou. Então, é curioso isso, porque assim, existe para as mulheres que estão. E a gente fala de menopausa, mas é importante a gente falar que o pior momento não é a menopausa, é o climatério, né? Desencadeia, né? É o pré-menopausa. A menopausa é aquele período em que você fica 12 meses sem menstruar, né? Você ficou 3, 4 meses sem menstruar, você não está na menopausa ainda. Não. Menstruou no quinto, eu no tô- sexto, tem então você está no climatério. Eu costumo dizer que é a pior fase. Mas Por isso, quê? isso dá calor. Eu não tenho calor. Eu não sinto Então, calor. dá muitas coisas. Mas o Pode dar climatério até é pior. 70 sintomas. O climatério ele pode gerar até 70 sintomas na mulher. Eu vou buscar, então vou pesquisar. Pois é, eu disse que eu não vi passar porque Não teve calor. esse tanto de mulheres que a gente comenta, né? Falam tudo. Isso. E eu não passei calor, esse frio, isso que Mas ela essa, sente. Não sente, não? Não. Não. É porque existem Eu não aqueles entendi. sintomas. Existem aqueles sintomas que eles são mais comuns ou vamos colocar assim, mais chatinhos. Os fogachos, né? Que são os É, isso eu calores. senti. A irritabilidade, mas tem aqueles que vão passando assim meio despercebido. Talvez a mulher nem nota, mas meu cabelo não é mais do mesmo jeito, meu cabelo era de outra forma. Eu comecei a ter uma queda capilar que eu não tinha. E o cabelo que está nascendo, ele é diferente, parece que é um cabelo Isso que eu diferente falei. do que eu já tive. Essa questão. A névoa mental, que se chama, né? Que é um esquecimento e Queima de uma massa ausência. E que é muito comum de acontecer. Acho interessante você estar indo buscar as outras questões até psicológicas, mas muitas pessoas são diagnosticadas com depressão, com ansiedade, com TDAH, quando na verdade muitas vezes pode ser uma questão hormonal. Uma curiosidade sobre mim é que o meu primeiro sintoma foi a arritmia cardíaca. Então eu nunca imaginava que aquilo seria um sintoma de menopausa ou climatério. Eu fui parar no cardiologista. Então são N sintomas que às vezes é só um desequilíbrio hormonal. Hormonal. Mas sim, é bem comum isso acontecer, tá? Agora, é importante salientar que um dos sintomas mais preocupantes da menopausa é o climatério. Porque aquele calor que a gente sente, e eu senti muito, ele pode te trazer, por consequências, você não tratando alguns outros problemas nos quais é preciso a gente entender que precisa buscar um especialista, como um endocrinologista ou até uma nutróloga, para te orientar, porque hoje ninguém mais precisa sofrer de menopausa. E aí entra também a questão importante que a Adriana falou, é dos cuidados em relação às especialidades. Então, acho que é a hora que a mulher para e fala assim, nossa, mas eu tenho que procurar tudo isso. Sim, tenha o seu ginecologista de confiança para fazer o seu acompanhamento, tem o seu endocrinologista, para quem gosta, né, tem o seu nutrólogo. Atividade física, importantíssima, essencial em todas as fases da vida, nessa mais ainda. Ingestão de líquido, de água, importantíssimo, porque é uma fase que a gente está muito mais inflamada. Então, sim, é a fase da gente parar e falar assim, não, agora eu preciso, se eu não cuidei a vida toda, agora eu preciso parar e me cuidar. Não, e o mais interessante é porque você não tem vontade de fazer nada disso, né? Por isso que é importante o especialista. Para de ser louca, né? A Exatamente. terapeuta falou assim, vai procurar um endocrinologista. Ela já falou isso para mim já tem acho que um mês. Eu não fiz. É tão estranho porque você não tem vontade de fazer.
É esquisito isso. Bom, gente, acho que isso aqui é papo, assim, para muitos programas, porque tem muita coisa a ser falado. Acho que no próximo programa a gente pode continuar um pouquinho mais, né? Agradeço vocês. Ah, agora que a conversa estava ficando boa. Mas teremos mais história. Um beijo para vocês. Fiquem atentos no próximo SOS Mulher, que aqui no SOS Mulher a gente cuida e cuidado transforma.